seja muito bem-vindo ao Pod Câmara, o seu canal direto com o Legislativo de Toledo. Eu sou a Mayara Schaffner, coordenadora do Departamento de Comunicação da Câmara de Toledo. Para o nosso 10º episódio, nós temos como convidado o vereador Marcos Zanetti. Seja muito bem-vindo, vereador. Olá, Mayara, obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui conversando com as pessoas. Sidney Marcos Zanetti nasceu em Toledo no dia 25 de maio de 1983. Filho de Sidney Antônio Zanetti e Roseli Marciano Zanetti, tem 2 filhos, o Andrés e a Lavínia. É empresário, advogado e graduado em gestão pública. Já foi vereador em 2 mandatos anteriores, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020. Já tendo, então, na passagem pela Câmara de Vereadores, dezenas de projetos de lei e de indicações. Foi assessor do Gabinete de Liderança de Governo da ALEP e retornou ao Legislativo em Toledo agora em 2025. Tem como bandeiras a saúde, cidadania, causa animal, sustentabilidade, empreendedorismo local e direitos das pessoas com deficiência. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Vamos lá então, vereador. Ao longo dessa sua trajetória profissional que a gente acabou de comentar, você transitou então entre a prestação de serviços, o empreendedorismo e a advocacia. Quando foi que você sentiu que a política também faria parte da sua história? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu acho que a gente entra muitas vezes na política por gravidade, pelo menos no meu caso foi assim. Eu não almejava, não estava nos meus planos, mas como a gente costuma se envolver muitas vezes com a comunidade, com causas coletivas, isso vai de certa forma nos direcionando. E aí em 2012, então, surgiu o convite para eu ser candidato. E aí as pessoas com quem eu conversei me incentivaram, a própria família, os amigos, enfim, a sociedade ali onde eu costumava frequentar, transitar, enfim. E aí foi ali, acho que nessa sinergia das pessoas, foi onde eu entendi que talvez a política fosse uma ferramenta, e hoje eu tenho essa certeza, que a política é uma ferramenta de transformação, e isso me desafiou, e aí eu me coloquei pela primeira vez como candidato, e já na primeira tentativa deu certo, e estamos aí até hoje nesse trabalho. E aí, então, num período em que você esteve fora da Câmara, né? Porque, veja bem, começou já concorrendo a vereador e conseguiu ser eleito, né? Isso. Então já começou a construir essa história. Mas no momento em que esteve fora da Câmara, chegou a disputar um cargo de vice-prefeito? Isso. Na verdade, o cargo de vice-prefeito também era algo que não estava nos meus planos. Mas aí, foram 2 legislaturas como vereador. Nessas 2 legislaturas, eu fui o vereador que mais apresentou projetos de lei. A gente teve... do primeiro para o segundo mandato, eu consegui dobrar o número de votos. Então, isso foi um resultado do nosso trabalho. Então, eu vinha numa ascensão política, numa sinergia muito boa, com muitas pessoas também incentivando. E aí surgiu esse convite, eu analisei, conversei com algumas pessoas. Eu, particularmente, até achava que não era o momento, mas aí eu parei uma certa noite, quando eu estava refletindo sobre isso, e pensei que eu não vivo de política, não é a minha profissão a política, eu tenho a política como uma missão. E aí eu entendi, falei, olha, se der certo, ok, se não der certo também, vida que segue. E infelizmente nós não saímos vitoriosos, mas eu também acredito muito nos planos do universo. Talvez não fosse aquele o melhor momento para mim. E aí nesses 4 anos a gente realmente acabou ficando fora, e depois quis voltar ao Legislativo e também de novo deu certo nessa tentativa. E existe também, né, vereador, uma questão de grupo. Aquilo que o grupo intenciona, entende como nome, que é importante, que precisa desse apoio naquela eleição, naquele momento. Então, acho que isso tudo também é levado em conta nessa hora, né? Sim, eu acho que a vontade do candidato ela é importante, mas muitas vezes eu percebo que às vezes tem um candidato que ele tem um sonho, e esse sonho é dele. Quando esse sonho é exclusivo daquele candidato, a tendência é que as coisas não converjam para que isso dê certo. No meu caso, não era uma vontade, mas as forças de fora convergiam para isso. E aí foi onde eu realmente tive essa decisão de respeitar aquilo que as pessoas estavam, né, pedindo, e aí também resolvi aceitar esse desafio. Não deixou de ser uma experiência, com certeza. Absolutamente, eu não me arrependo de forma alguma. Eu conheci vários amigos, tive a oportunidade de conversar com mais pessoas tiveram a oportunidade da gente se conhecer, então isso eu acho que me engrandeceu de certa forma.
Agora, então, em 2025, retornando ao Legislativo como vereador, no momento você está como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Como que está sendo essa experiência nessa comissão tão importante? Olha, eu nos mandatos passados, eu passei por todas as demais comissões, já havia passado inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça, mas a presidência ela traz uma responsabilidade um pouco maior ou ainda maior do que as demais funções da comissão, por toda uma questão de organização, por toda uma questão de acompanhamento. E a Comissão de Constituição e Justiça, em tempos que hoje talvez muitas decisões do Judiciário, muitas regras do Legislativo, elas estão sendo ou quebradas ou colocadas em xeque, tem sido cada vez mais desafiador também a gente conseguir contornar muitas vezes essas situações para de alguma forma colocar um projeto que às vezes ele tem uma boa intenção, mas a gente precisa passar ele pelo crivo da legalidade. E muitas vezes a gente tem que tomar decisões que a gente não gostaria, né? Existem projetos que a gente entende que são projetos que a sociedade está aguardando, mas que aquela via legal, aquela via legislativa não é a via que vai contemplar. Então, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões difíceis, mas sempre naquilo que a gente entende que é o correto. Essa era a minha próxima pergunta. A gente sabe que tem temas ali na casa que são mais polêmicos. E o apoio da CCJ, dessa comissão, é o corpo jurídico. No entanto, ele é consultivo. Como que você equilibra essas questões técnicas com as questões políticas mesmo, de alguns projetos que são polêmicos na hora de decidir o seu voto? Olha, eu entendo que quando você está diante de uma situação de divergência, nesse caso, às vezes uma situação jurídica, né, do ponto de vista da constitucionalidade e do outro do ponto de vista da proposição legislativa, da vontade do vereador, da vontade dos vereadores, daquela coletividade, e você encontra esse choque, o diálogo sempre vai ser a melhor saída. Você tentar conversar, explicar, encontrar muitas vezes um meio termo, um outro caminho alternativo para que aquela proposta daquele vereador, até porque muitas vezes a proposta do vereador ela nasce muitas vezes da sociedade, em grande maioria das vezes, é a gente tentar encontrar um caminho legal, né? Porque a gente também tem alguns limitadores, a gente não pode ultrapassar, até porque a própria Comissão de Constituição e Justiça deve prezar pela legalidade. A partir do momento que a gente quebra essa barreira, a gente não tem mais uma força institucional como comissão de barrar alguns outros projetos. Então a gente precisa levar isso muito a sério. Então muitas vezes eu acho que o diálogo ele ajuda a normalizar ou pelo menos a equalizar aquilo que é a vontade do vereador dentro dos eixos da legalidade. Já no seu terceiro mandato, então tendo aí uma experiência que traz aí na bagagem, né? E agora na CCJ, existe alguma coisa aí em termos de comissão que na sua avaliação deveria ser um pouco diferente? Teria que ter alguma alteração em regimento interno da casa? Você sente que através da CCJ existe algo que precise ser mudado ali dentro para ter um trabalho mais efetivo? Olha, eu acredito que como CCJ a gente deve prezar a função normativa da Comissão de Constituição e Justiça é analisar a legalidade e a técnica legislativa. O que talvez nós precisávamos fazer, e é algo que eu quero inclusive propor para os demais colegas, é a gente propor para todos os componentes, em especial dessa comissão, um curso que desate alguns nós, que ajude a compreender muitas vezes o processo legislativo. Tudo muito técnico, né? Justo. Por que eu enfatizo isso? Porque as pessoas, os vereadores, eles saem da sociedade, das mais diversas profissões. Eu mesmo, quando comecei, o meu ramo era medicamento. Eu sempre trabalhei no ramo de farmácia. Aí eu fui para uma candidatura, me elegi e me tornei vereador. Então, assim, era um mundo completamente diferente. Então, desde então eu fui buscar informação, fui buscar uma nova faculdade, duas novas faculdades, na verdade, porque a gente precisa desse conhecimento. Então, muitas vezes o vereador ele não sabe aonde exatamente ele vai atuar. E aí, na distribuição das comissões, ele cai na CCJ muito angustiado, muitas vezes ansioso para querer fazer a política, até porque nós estamos no primeiro ano, é um ano de muita ansiedade, nós temos muitos vereadores novos. E muitas vezes o vereador não tem aquela técnica legislativa ou conhecimento institucional e não é obrigação, né, a partir do momento que entra, mas há uma necessidade, talvez um compromisso de buscar esse conhecimento. Então, pela CCJ, eu acho que seria interessante, é o que a gente quer propor, algum curso com alguém que entenda, alguém de fora, para ajudar de uma forma como um todo. Tá certo, vereador. Nós temos aqui o projeto de lei número 40 deste ano, que virou lei, a lei número 2921, de 14 de maio de 2015, e que obriga a fixação de avisos com telefones de órgãos de denúncia de violência contra a mulher no município.
qual que é o impacto que você espera dessa lei que é preventiva e de acolhimento de vítimas, né? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Mara. Talvez esse foi um projeto que eu sempre digo que nasce da sociedade, nasce das pessoas. Esse projeto nasceu de uma reclamação que nós tivemos, de um caso que eu acompanhei, né? Infelizmente, Toledo figura aí como uma das cidades mais violentas na questão de gênero. E aí nós vimos numa reportagem que um rapaz que tinha lá uma pizzaria, uma lanchonete, ele a fixou por iniciativa dele. E aí eu pensei, por que não transformar em lei? Né? Até porque hoje, através da internet, muitos encontros acontecem através de rede social. Muitas vezes você senta para conversar com uma pessoa que você nunca viu na vida. E as pessoas elas são muitas vezes diferentes na internet. Então, o objetivo dessa lei foi para que tivesse o mínimo de amparo para aquela mulher que eventualmente se encontrar numa situação de risco, provocada ou não por um encontro casual, um encontro marcado, ou mesmo numa situação que ela entender que aquele contexto ali pode trazer algo prejudicial para ela, ela tenha pelo menos esse amparo de conseguir chamar as autoridades e evitar aí muitas vezes uma tragédia. Tá certo, muito obrigada. Outro projeto de lei seu é o 137 de 2025, que inclui o campeonato do comércio do Jardim Panorama no calendário oficial. Então, a gente tem aí políticas voltadas para as mulheres, agora a gente tem um projeto aí para o esporte, né? Então, o vereador acaba transitando aí com várias bandeiras, né? Nessa em específico, qual que é a importância da gente ter um evento como esse no calendário oficial de Toledo? Bom, a lei foi sancionada hoje, inclusive, né? Uma grata satisfação para nós. É um campeonato que está há 28 anos, né? Eu acho que Toledo também figura, eu sempre digo que Toledo talvez seja a capital da cultura, a gente pode dizer, por que não, que é a capital da diversidade dos esportes. A gente tem vários esportes, inclusive de modalidades que não são muito praticadas no Brasil, como o rugby, o próprio badminton, assim. Então, a gente tem um leque muito grande. Esse, em especial, chegou para nós também diante de uma situação de que eles anualmente enfrentam algumas dificuldades. Então, isso, estar no calendário, independente da diretoria que aconteça, porque lá é feito através da diretoria da Associação de Moradores. Então, de repente, mas depois existe lá alguma intenção de alguém não dar continuidade. Então, estar no calendário fortalece as parcerias público-privadas. Eu acho que as associações de moradores sempre foram um braço do poder público. Então, estar no calendário representa que o poder público também tem um compromisso com aquela comunidade, com esse campeonato e com vários outros também. Esse é um só do que a gente propôs, outros virão. Mas eu acho que o intuito maior aí é essa parceria do poder público com as associações e com o esporte. Um compromisso mesmo. Exato. Nós temos aqui também as questões dos projetos de lei que são de declaração de utilidade pública. Nós temos sempre vários vereadores propondo um reconhecimento aí a algumas entidades, né? E uma delas nós temos aqui, até eu quero pedir a sua ajuda para a pronúncia desse motoclube. Masons. Teu inglês está ótimo. Masons Motoclube. E a gente sabe que essa é uma causa próxima, inclusive, de um hobby seu, de um perfil pessoal, de um gosto que você tem, né? Então, também tem um conhecimento da causa propriamente dita, né? De participação. E para ti, qual que é o significado aí de ter uma entidade dessa aí com o título de utilidade pública? Bom, eu acho que eu realmente tenho esse hobby desde criança, já participei, já competi, já tive em esportes que se utilizam da moto e hoje eu só passeio de moto. E aí nesse caminho todo de vida a gente fez muitas amizades das mais diferentes tribos possíveis de motociclistas e praticantes de motocross, de velocross. E aí em 2015, o meu motoclube, a gente precisava de uma sede, a gente encontrou e a gente fez uma parceria com o poder público, todo legalizado, lei de declaração de utilidade pública. E ali eu percebi que existem alguns espaços do município, né, que precisam de apoio. Então tem muitos motoclubes que têm esse viés solidário, esse viés social e precisam de um local, né? E tendo esse local, eles conseguem praticar alguns atos que vêm de encontro àquilo que a sociedade pensa. E o Masons é só mais um motoclube de outros que a gente também já está trabalhando aí para propor essa declaração de utilidade pública, até porque eles fazem um trabalho social, são muito parceiros aqui no terceiro Natal Solidário que a gente já está programando agora para esse ano. Outras ações também como arrecadação de brinquedos, distribuição de brinquedos, participação nas escolas, no CMEs eles têm muito disso. Então essa foi uma forma da gente exaltar todo esse trabalho deles aí. E também, por que não, como emendando aí até com a outra pergunta anterior, por que não também uma parceria, porque também é uma entidade privada,
mas que também faz um papel social e o município também tem um compromisso com essas entidades. Então, foi mais uma forma de a gente poder unir o terceiro setor que está ali, né? Porque apesar de ser um motoclube, não deixa de ser o terceiro setor pelas atividades que exerce, e aí uma parceria com o poder público. Essa questão, inclusive, de fator social, papel social que desempenham. No Natal, inclusive, tem uma ação que é feita com os motoclubes de Toledo, né? Tem. Essa ideia surgiu de eu e mais 2 amigos meus, nós estávamos conversando ontem, porque cada motoclube fazia uma ação. E aí o que acontecia? Às vezes um motoclube fazia uma ação num bairro, num dia, na semana seguinte ou no dia seguinte o outro motoclube ia lá, atendia as mesmas crianças. E a gente entendeu que precisava ter uma conversa para organizar. E deu muito certo. Hoje a gente faz uma motociata aí que muitas vezes chega próximo de 100 motos. Esse ano deve passar de 100 motos. As crianças gostam, então a gente faz um momento lá para elas conhecerem as motos também com todos os cuidados necessários. A gente leva lá Papai Noel, Papai Noéis, agora também não sei. A gente leva lá esse personagem que as crianças gostam. É bacana, a gente faz a distribuição ali de cestas, de brinquedos e interage, né? Eu acho que o Natal é muito mágico, então o Natal é só uma das atividades que a gente faz. A maior por essa junção, mas a gente também tem as outras atividades e isso é bastante importante para a gente também. Um jeito de estar também mais perto da população. Com certeza. Partindo então, vereador, para uma outra causa que a gente sabe que o vereador fala bastante também em tribuna, que é a causa animal no município de Toledo. Nós temos aqui 2 projetos de lei de iniciativa do vereador. Um deles que era para instituir o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. E ele não teve sua tramitação continuada. Mas a gente sabe que esse fundo é muito importante, né? O vereador pensa em reapresentar essa matéria? Qual foi o entrave? Como que está aí na sua análise? Veja que no início da conversa nós falávamos da CCJ, né? Então, veja, eu como presidente, estudando toda a matéria, nós propusemos e a legalidade não pôde. Então, veja que a própria vontade nossa como presidente, às vezes ela não prospera porque existe uma barreira da legalidade. Em 2019, quando nós encampamos essa causa na instituição do Código de Proteção e Defesa Animal, que eu iniciei juntamente com outros colegas, mas do ponto de vista como vereador a gente encabeçou tudo isso. E lá existia, dentro dessa lei que foi criada no final de 2019, a obrigatoriedade do poder público instituir o Fundo Municipal de Proteção Animal. Por quê? Para que as multas que aconteçam, elas vão para esse fundo e esse fundo gere e seja autossustentável para poder atender as protetoras independentes, atender as ONGs com ração, com atendimento veterinário e etc. E isso não aconteceu, porque em 2020, quando deveria acontecer, logo depois veio a pandemia, houve uma lei maior da federal que impedia isso, mas a pandemia passou e ninguém implementou esse fundo. E aí, então, nós tivemos essa iniciativa, mas por uma barreira legislativa, ela não pôde acontecer. A gente já está buscando os caminhos com o próprio Executivo, já fomos procurados pelo próprio Ministério Público lá atrás também, nesse sentido e agora novamente, para que a gente propusesse. A gente vai buscar um caminho com o Executivo para que essa lei venha do Executivo e ela possa efetivamente ser implementada. Então a expectativa é que em algum momento se crie esse fundo de fato. Eu acredito que no mais tardar, no início do ano que vem, essa lei deva vir do Executivo pelas tratativas que nós estamos tendo para poder atender todo esse pessoal. Tá certo. Ainda neste ano, nós temos o projeto de lei 139 de 2025 que visava proibir a manutenção de animais presos em correntes ou cordas aqui em Toledo. Mas a gente sabe que o vereador fez a retirada dele. Qual a razão dessa retirada? Porque a gente sabe que deixar o animal preso pode configurar, inclusive, maus tratos, né? Qual foi a ideia quando o vereador solicitou a retirada dessa matéria? Na verdade, veja de novo na CCJ. A retirada foi porque o pessoal do Departamento Legislativo, que tem uma competência e um conhecimento fantástico, né? Acho que os nossos servidores da Câmara Municipal, a gente precisa exaltar todo esse trabalho que eles fazem. Eles entenderam que isso precisava entrar diretamente no código e eu insisti que eu queria que fosse uma lei esparsa, porque a partir do momento que você tem uma lei esparsa, que a gente chama que é diferente do código, você consegue ampliar o debate dessa discussão. E se eu tivesse que implementá-la dentro do código, ela se tornaria apenas 2 artigos. Né? Eu teria que, de certa forma, compactar essa lei e não era o meu objetivo. Pelo contrário, eu queria que ela fosse uma lei mais ampla possível, até porque ela tinha também, dentro das proibições, existiam também algumas situações que não eram proibidas. Por exemplo, vamos imaginar lá que você precise lavar a sua calçada ou que está havendo lá uma reforma na sua casa, no seu apartamento, e por alguma razão
pela segurança do próprio animal, temporariamente, você precisasse colocar ele. Então, isso acabou restringindo. E aí eu achei melhor retirar, então, para estudar com um pouquinho mais de tempo, mas também, se não esse ano, porque a gente já está se encaminhando para o final do ano, no início do ano que vem, com um pouco mais de calma, a gente quer reapresentar. E, claro, respeitando a legalidade, como foi dito, dentro do Código de Postura, do Código de Proteção e Defesa Animal, mas que ele encaixe tudo aquilo que a gente preconiza nessa lei. Porque a gente sabe que tem muitas denúncias de maus tratos hoje em Toledo, né? O setor tem recebido várias denúncias. Eu acho que talvez a denúncia dos maus tratos ela seja uma das causas de maior número de ouvidoria do município. Eu suspeito, isso é uma suspeita minha, talvez porque eu esteja enganjado com a causa, a gente acompanha muito, mas existem muitas denúncias e realmente o poder público não dá conta. Eu acho que, olha, eu tenho absoluta certeza. Se não fossem as ONGs, as protetoras independentes, nós estaríamos em maus lençóis. Tá certo, vereador. Partindo aqui então para uma outra área de atuação do vereador, a gente sabe que esse ano teve a realização de uma audiência pública para discutir as quedas frequentes de energia que estavam acontecendo aqui no município e o aumento de tarifa que muitos alegaram, inclusive depois da troca dos registros de luz, né? Dos padrões de luz, como comumente a gente fala. E foi, penso eu, uma das audiências públicas de maior participação popular, que de fato lotou o plenário. Como que o vereador analisa esse papel de conseguir trazer a população para as audiências públicas participar desse debate? Bom, realmente, a gente até ficou bastante surpreso. Realmente foi a audiência pública dos últimos anos, pelo menos do tempo em que eu estou vereador. Isso já está indo aí para 8 anos, mais um agora, quase 9 anos na vereança. Eu confesso que eu nunca vi aquele plenário tão lotado. Então, eu acho que isso é resultado da gente estar conectado com aquilo que as pessoas necessitam, né? Eu acho que o vereador ele precisa ter a sua técnica, ele precisa se aprimorar, mas ele jamais pode perder a essência dele de estar junto da população, porque é lá que ele vai sentir o anseio das pessoas, aquilo que realmente está afetando. E a gente sabe que essa demanda, esse problema, ele estava bastante recorrente, né? E a gente entendeu que existiam muitas quedas de energia sem uma razão óbvia, né? Porque quando existe um temporal ou mesmo um acidente de trânsito, a gente entende que isso aconteça. Mas haviam quedas de energia e muitas oscilações, né? Que estavam prejudicando algumas empresas, porque a queda de energia muitas vezes desliga o sistema, para a máquina, até que volta, queima muitas vezes algum maquinário, algum equipamento industrial. E a gente conectou isso também com as inúmeras reclamações no aumento da energia quando o pessoal estava instalando o medidor inteligente. Então a gente trouxe todas essas demandas, chamamos a Copel, foi uma audiência assim, bastante proveitosa, porque a gente deixou as pessoas à vontade para falar, a gente incentivou as pessoas, conseguimos uma parceria muito importante com o PROCON, que esteve lá no dia, e alguns funcionários da Copel já atendendo as demandas, firmamos um compromisso de melhoramento, firmamos uma multa dobrada lá com o pessoal que não tivesse atendido a sua demanda num tempo médio razoável, né? Então, acho que foi assim algo que realmente nos surpreendeu de forma positiva, né? Apesar de ser um problema, a gente conseguir dar os encaminhamentos. E, claro, acredito que a gente teve um avanço muito positivo porque a gente conseguiu solucionar, se não o problema de todos, a grande maioria. Os feedbacks foram esses mesmos, né? A gente até viu na imprensa aí que realmente a Copel deu retorno e buscou a solução de quem fez o seu registro no PROCON da reclamação. Inclusive, o que a gente pode levar isso como aprendizado, como lição, ou mesmo como parâmetro para análise, é que 60 dias depois que nós realizamos a audiência, né, porque a Copel ficou atendendo com um funcionário dentro do PROCON, depois nós pedimos para prorrogar por mais 30 dias, nós recebemos muitas ligações, nós orientamos as pessoas a irem lá. Se você observar aí que de 60 a 90 dias depois da realização dessa audiência pública aqui em Toledo, nós praticamente, não posso dizer zeramos, porque talvez eu seria muito otimista, mas reduziu-se mais de 90% as reclamações no aumento das faturas. Perfeito. Nós vamos agora, então, vereador, para um quadro aqui do nosso podcast, que é o Ping Pong, para algumas perguntinhas aí, então, para análise do vereador. Uma conquista importante nesse seu tempo como vereador, e aqui, então, para ti vale os seus 3 mandatos, né? Olha, eu acho que toda conquista ela tem o seu valor, e toda conquista ela é importante. Às vezes ela é mais importante para mim, às vezes ela é mais importante para aquela pessoa, mas teve uma que me marcou bastante, que foi algo que a gente também não conseguiu que a lei fosse aprovada. Nós entramos no judiciário,
e a decisão do judiciário que gerou uma repercussão a nível estadual, que depois nós tivemos uma lei nacional que hoje faz com que as mães que tenham seus filhos acamados, elas tenham uma condição de redução na jornada de trabalho de 8 horas para 6 horas direto. Então era uma lei que a CLT já previa, mas dentro do serviço público não era possível. Isso se tornou hoje um entendimento do judiciário, hoje há esse, se eu não me engano, é um acórdão, não me recordo agora, mas hoje todos que pleitearem têm, e nasceu aqui de Toledo por uma mãe, que era uma servidora pública, que nos procurou, que tem o seu filho com mais de 20 anos com paralisia cerebral e tinha que se revezar aí no trabalho e cuidar dele. Um projeto de lei que você gostaria de ver aprovado no futuro? Olha, um projeto de lei que eu quero fazer ainda para esse mandato é um projeto de lei que obrigue o cidadão a fazer a separação do lixo. Nós temos... eu sempre digo que não existe jogar fora, eu não jogo nada fora. Eu tiro ele da minha casa e levo para outro lugar. Enquanto o ser humano não entender, senão me parece que pelo bem não está sendo o melhor caminho, vai ter que ser pelo bolso, para a gente obrigar que os cidadãos façam a separação do lixo orgânico e do lixo reciclável, que é fonte de renda para muitas famílias. Esse é um projeto que a gente vai apresentar. O que define um bom político? Na minha opinião, o caráter e a ética. Toledo em uma palavra. Acho que Toledo é a minha casa e é o melhor lugar para se viver. Como você descreveria o vereador Marcos Zanetti para alguém que ainda não o conhece? Eu acho que é pouca gente que não me conhece, mas eu acho que talvez autêntico. Eu acho que eu procuro ser o mais autêntico e o mais leve possível. Eu acho que o ser humano tem que ter uma alma leve, eu acho que é assim que eu me descreveria. O que mais te dá orgulho em Toledo? Eu acho que o que me dá mais orgulho em Toledo são as pessoas. As pessoas, os cidadãos, desde as crianças aos mais idosos. A gente realmente tem uma riqueza muito grande aqui de histórias que fizeram essa cidade ser o que ela é hoje. Um motivo para persistir na política? Eu acho que as crianças, sabe? Eu acho que assim, criança é algo assim que mexe demais comigo. Que a gente sempre, tudo que eu faço, né? E principalmente depois que a gente se torna pai ou mãe, a gente enxerga o mundo de outra forma e os meus filhos são as minhas maiores riquezas. E toda vez que a gente vai fazer um projeto que tem criança relacionada, a gente mentaliza eles, né? Nesse aspecto aí de poder deixar um mundo melhor. Eu acho que deixar um mundo melhor passa também pela política. A política tem um papel fundamental de estruturar toda uma cidade e nos vários eixos aí que ela atua, mas sempre pensando em deixar algo melhor. E por fim, uma recomendação que você deixaria aí de um livro, uma série, um filme, algo que você teve acesso e que você acha que fez diferença na sua vida? Olha, eu gosto muito de um livro do Augusto Cury que chama-se O Maior Homem da História, O Homem Mais Inteligente da História. Ela é uma história de um cientista que era ateu e aí ele desafia pessoas que têm uma espiritualidade mais central, mais forte, a convencê-lo da existência de Jesus e aquilo que Jesus fez no tempo em que esteve. Então isso é o livro assim que me abriu assim a mente de uma forma muito grandiosa. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Deixo agora o microfone aberto, caso você queira deixar mais alguma mensagem. Bom, eu que agradeço, Mayara, obrigado aí, muito bacana, acho que é importante a gente conversar. Eu acho que as redes sociais e a internet, as tecnologias, elas têm aproximado cada vez mais as pessoas dos políticos, que muitas vezes eu falo que os políticos ficavam muitas vezes num pedestal, hoje a gente consegue se conectar com as pessoas o tempo todo e isso é de suma importância. Então, o recado que eu deixo para as pessoas é para que estejam cada vez mais ativas na política, façam a sua reclamação, façam a sua reivindicação, deem a sua opinião, que, de novo, todas as políticas públicas que existem, que melhoraram a vida das pessoas, elas saíram do meio da população, do meio daquela pessoa que estava sofrendo com aquilo. Então, não deixe de reclamar, não deixe de se manifestar e principalmente de sugerir aquilo que você entende que vai ajudar a melhorar todo o contexto político-administrativo. Tá certo, muito obrigada. E assim a gente encerra mais um episódio do Pod Câmara, o podcast oficial da Câmara Municipal de Toledo. Siga nosso podcast na sua plataforma favorita e acompanhe os principais debates, projetos de leis e decisões que transformam o futuro de Toledo. Até o próximo episódio.